7h01. Carlos Ferreira chegando aqui para trazer os destaques do esporte. Bom dia, Ferreira. Bom dia, Fábio. Bom dia, Márcio. Bom dia, Ferreira. Bom dia, todo mundo, e boa semana de Repá. Que aí vocês podem ter certeza, isso vai render muito aqui durante a semana. Para início de conversa, vocês têm ideia da diferença de gols, se nós totalizarmos os gols que o Remo já fez em Repá, os gols que o Paysandu já fez em Repá, qual seria a diferença nesse placar? Não faço ideia, Ferreira. Até porque foram mais de 700 repás, São né? muitos repás. 799, 798, né? Nós teremos agora Isso. o 799. Quase 800 111 anos de Repá. E a diferença é de um gol apenas. Quem fez mais gol? Vamos guardar isso para o baú? Vamos guardar para o baú? Vamos, tudo bem. Hoje tem baú. Olha aí, maravilha. Nosso baú pontual destaca hoje o Repá, que completou 111 anos no último sábado. E no sábado próximo, nós vamos ter o confronto Remo e Paysandu pela Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu, que venceu o Botafogo no último final de semana, o Botafogo de São Paulo, agora foca inteiramente nesse clássico para confirmar a chegada de um novo ciclo. Vejamos, o Repá vai dizer muita coisa desse papão que precisa se recuperar da má fase. O gol da primeira vitória do Paysandu na Série B foi de Leandro Vilela. O Papão superou o Botafogo de São Paulo por 1-0 em um jogo dramático na Curuzu na sexta-feira passada. Foi um momento assim da partida onde os ânimos já estavam um pouco nervosos, o clima no estádio já não estava tão favorável, né? Estávamos sendo pressionados pela torcida. O impacto também pela ansiedade da primeira vitória, isso leva um pouco a ansiedade, um pouco o nervosismo que se desenhou no ambiente do estádio, mas deu tudo certo. Vilela vem se destacando com a camisa bicolor em 2025. Em 28 jogos na temporada, são 2 gols e 2 assistências, mesmos números do ano passado, quando entrou em campo em 40 partidas. E pensar que o volante quase deixou o clube, mas agora está próximo de uma renovação de contrato. Tanto na primeira como na segunda janela eu recebi propostas financeiramente até melhor do que eu estava recebendo aqui no Paysandu, mas quero deixar claro que o Paysandu fez um esforço muito grande para que eu permanecesse. A gente conseguiu ali algumas brechas, vamos dizer assim, que tinham para ser alinhadas internamente falando. Foi uma conversa muito positiva que eu tive com a diretoria. Até culminou em falar em mais um ano de contrato e eu prontamente já aceitei, isso está na mão deles agora. Se eu tiver que ficar mais um ano aqui, eu vou ficar muito feliz e muito satisfeito como eu estou. Tudo bem explicado. É seguir concentrado para ajudar a tirar o Paysandu dessa má fase. Apesar do resultado positivo diante do Botafogo de São Paulo, os bicolores ainda estão na lanterna da Série B. Então, bola pra frente. Agora é deixar a empolgação da primeira vitória para trás e começar a focar no próximo desafio nessa Série B. E não será qualquer jogo não, será o Clássico Repá, onde a atmosfera é totalmente diferente. E o Paysandu vai para essa partida com vários novatos no elenco, que talvez não tenham a dimensão do que é este clássico. Bom, Leandro Vilela sabe bem o que é isso. Eu me emocionei muito com as nossas conquistas pelo Paysandu, porque a torcida ela tem um papel muito fundamental, sempre deixa uma marca registrada nos jogos e principalmente no Repá, porque consegue fazer uma festa muito linda. É um jogo que requer muita atenção, assim, muita concentração, porque ele literalmente é decidido nos detalhes. Detalhes, palavra-chave para um jogo dessa dimensão. E um clássico com 2 equipes em situações opostas na tabela. O Remo está na 6ª colocação com 20 pontos, brigando na parte de cima. Enquanto o Papão é o último com 7 pontos. Independente da situação de uma outra equipe,
o clássico ele não se equivale pelo momento atual, mas sim pelo peso das duas camisas. E o Paysandu, historicamente falando, é uma equipe muito forte, uma equipe tradicional muito grande, se equivale pelo número de títulos que tem e pelo tamanho da sua torcida. Então a gente vai muito preparado para esse jogo, tenho certeza que vai ser um ambiente de muita festa das torcidas, e espero que a gente consiga fazer o nosso melhor, sair vitorioso, porque a gente precisa muito nesse momento do campeonato. E para tentar superar o maior rival, o Paysandu sabe que vai poder contar com o apoio da Fiel Bicolor. Eu não preciso fazer o convite porque eu sei que a torcida do Paysandu, seja na Curuzu, seja no Mangueirão, qualquer outro estádio que a gente vai jogar, eles vão estar lá, eles vão estar presentes. Se eles vão estar nos apoiando, é algo que nós vamos ter que fazer, nós jogadores, ter que demonstrar dentro de campo para que também essa energia de fora das arquibancadas contagie dentro do campo. Enquanto eu vi a reportagem ali, apareceu a classificação do campeonato, aí eu lembrei que hoje já tem Repar na Série B. Vamos explicar? Vamos. Hoje nós teremos Volta Redonda e Avaí pelo campeonato. Nesse Volta Redonda e Avaí, olha só, ao Remo interessa muito a vitória do Volta Redonda, porque o Avaí é o primeiro time abaixo do Remo, se ganhar, ultrapassa o Remo. Sim. Ao Paysandu interessa muito a vitória do Avaí, porque o Volta Redonda é o primeiro time fora da zona do rebaixamento e a distância de 3 pontos do Paysandu para o Volta Redonda. Então, se o Volta Redonda perde o jogo, o Paysandu continua a 3 pontos do primeiro time fora da zona. Se o Volta Redonda ganha, essa dificuldade aumenta. Então, o Repar já começa hoje, com o Remo torcendo como nunca pelo Volta Redonda, o Paysandu torcendo como nunca pelo Avaí. E o Leandro Vilela, que foi destacado aí na reportagem, vive um momento de protagonismo no Paysandu. É um atleta que, ano passado, foi ali mediano, não voltaria, acabou voltando, de repente não ficaria, acabou ficando. Cogitou sair, mas como ele próprio explicou aí, deve ter mais um ano de contrato, segue no Paysandu e tornou-se um jogador muito importante. Para esse Repar do próximo sábado, estão sobrando problemas dos dois lados, quanto a jogadores lesionados, desfalques. O Remo, por exemplo, tem o Reinaldo que está suspenso. Agora, se a gente for aqui falar de lesionados, jogadores que estão sob cuidados médicos no Paysandu, Edilson, Brian Borges, os dois laterais direitos, o Quintana, zagueiro, o PK, lateral esquerdo, o Martínez, volante, e aí a gente pode incluir nessa lista também o Del Valle, que está lesionado desde o jogo contra o Volta Redonda, que até iria para o Guarani, mas não foi justamente porque ainda não está recuperado. Do lado do Clube do Remo, goleiro Marcelo Rangel, zagueiro Klaus, volante Caio Vinícius, o meia Regis, o atacante Pedro Rocha, e aí vamos acrescentar que o Marcelinho, lateral direito, está dependendo ainda de uma checagem da sua saúde cardíaca para voltar a treinar. Está fora do Repar. O Sávio esteve sob cuidados médicos, mas deve estar pronto para jogar, reaparecer no time do Remo no próximo sábado. Ferreira, desses que você mencionou, desculpe interromper, todos já estão descartados ou há possibilidade de jogar? Não, alguns têm possibilidade. No caso do Remo, existe uma expectativa de recuperação do goleiro Marcelo Rangel, do zagueiro Klaus, do atacante Pedro Rocha, do lado do Paysandu, que pelo menos o Brian Borges tenha condições, resolveria a questão da lateral direita, senão o Paysandu tem que improvisar mais uma vez. Já que o Edilson também está... E tem também os estreantes, jogadores que estão aptos para estrear, são 3 de cada lado. Do lado do Remo, os recém-contratados, o zagueiro Kaique, o meia Freitas e o atacante Marlone. Do lado do Paysandu, o zagueiro Thiago Heleno, vamos lá, o atacante Vini Freitas e o meia Anderson Leite. Que memória admirável do Ferreira para lembrar o nome dessas... Impressionante. Então, quanta gente você tem aí como... Novidade, né? Como novidade, como problema, como solução, quanta coisa para se resolver de um lado e do outro, Do lado do Paysandu, a gente sabe que quem resolve é o Claudinei. Do lado do Remo tem aquela dúvida. É o Antônio Oliveira?
ou ainda é o Flávio Garcia? Isso a gente trata daqui a pouquinho, porque agora a gente vai acionar aqui a reportagem do Clube do Remo, que dá destaque para o Adailton, o autor do gol do Remo. Quem piscou o olho, quem não prestou atenção no começo do jogo, já deixou passar o gol do Adailton. Antes de completar 1 minuto, ele já deixou a marca no jogo contra o Atlético lá em Curitiba e agora foca no Repá. Pela primeira vez na temporada, os jogadores azulinos tiveram que se adaptar a uma nova realidade: o gramado sintético. Isso porque, além do Atlético Paranaense, o campo também acabou sendo o adversário. O gramado também não ajudava tanto, né? A gente estava acostumado tanto nesse gramado, esse tipo de gramado, a gente tocava a bola é muito mais rápida, né? A gente tentou chegar um dia antes para adaptar, mas mesmo assim acho que essa dificuldade do gramado acho que atrapalhou um pouquinho a gente poder jogar nosso futebol, né? Acho que isso aí também contou muito, né? No entanto, o último jogo foi especial para Adailton. Contra o Atlético, fez o seu primeiro gol na Série B. E a comemoração com a bola na barriga teve dedicatória especial. Em comemoração para minha filha que está para nascer, né? Acho que já havia um tempo, né? Falando com minha esposa que ia fazer esse gol, ia poder homenagear ela, mas nesse jogo, graças a Deus, eu fui muito feliz em poder fazer o gol, ter essa homenagem, acho que é muito importante, né? Apesar do gol marcado cedo, o Remo não conseguiu segurar o Furacão e levou a virada. E assim como nos jogos contra a Ferroviária e o Atlético Goianiense, a sina de tomar gol no final dos jogos mais uma vez tirou pontos do Remo. Mas acho que a gente tem que evitar muito, né? Esses gols no finalzinho, acho que vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar para poder estar minimizando muito esses gols no final e no início de jogo, né? Acho que você tomou um gol no finalzinho, poderia ter ganhado 1 ponto, poderia estar no G4. Então acho que no final do campeonato isso aí conta muito. Não adianta mais pensar no ponto perdido no final de semana. Até porque a partir de agora vive-se uma semana de Repá. No clube desde o início da temporada, Adailton vai para o 4º clássico do ano. E mesmo com apenas 6 meses na cidade, já aprendeu o que esse jogo representa e o que fazer para vencê-lo. Acho que bem antes de vir, né? Já vi histórias também, né, de Repás. Então acho que a festa da torcida é muito linda. Acho que é um jogo muito importante, né? Acho que para a cidade. Então a gente tem que trabalhar muito forte para poder chegar nesse jogo, dar nosso melhor e sair com o resultado positivo. Eu fico imaginando as conversas internas de um lado e do outro, né? De quem já conhece, já vivenciou o Repá, com quem está chegando, para passar o que é o clássico Remo e Paysandu, mas o Leandro Vilela já deu a dica ali de qual é a linha da conversa, né? Independente de como as equipes estejam, no Repá é como se as camisas jogassem mais que os atletas. Por quê? Porque ali no Repá a energia é outra e quem está mal acaba crescendo, quem está acima não necessariamente prevalece. E é o que nós imaginamos que vai acontecer nesse clássico do próximo sábado, onde o Remo é um time que está no bloco de cima, o Paysandu está na última posição, o Paysandu dando sinais de reação, o Remo precisando se reabilitar da última derrota e se reafirmar. E ainda o fato de que o Remo deverá ter estreia de técnico. Eu digo deverá, porque embora o português Antônio Oliveira já esteja em Belém desde ontem, o Remo ainda não divulgou, não fez o anúncio oficial. E é assim que funciona o recibo de contratação. Só é considerado contratado quando o clube divulga nos seus veículos. E essa divulgação só ocorre depois do contrato assinado. Então a gente pode afirmar o seguinte: Antônio Oliveira está em Belém, está em tratativas com o Remo, mas ainda não assinou o contrato. E a discussão aí é em cima de cláusulas. A divergência é em cima de cláusulas. Se isso se resolve hoje ou não, se o Remo anuncia hoje ou não, se o Antônio Oliveira fica ou se volta para onde ele mora, sei lá, essa é a questão que está no ar. Porque o Remo tem a presença dele, mas ainda não tem a segurança de que um novo técnico... E Ferreira, eu não lembro assim, de algo parecido no futebol paraense, pelo menos aqui, né? De um possível contratado já está na cidade e a gente não ter a confirmação oficial. Geralmente, quando o técnico já chega aqui, já está meio que
caminho andado, negociação, cláusulas, né? Enfim, imagino que haja um entrave aí para realmente haver essa confirmação, né? Jogador até tem sido muito comum. Acontece, né? jogador né? chegar, já estar trabalhando e o clube não ter anunciado. Em alguns casos, a imprensa ainda não ter a informação de que o atleta está aqui. Isso tem ocorrido. Agora, técnico, de fato, e principalmente quando é um caso de uma contratação tão badalada, né? Sim. Que a imprensa está ali tão vigilante e não se fecha o negócio. O Remo tem um serviço atualmente, com um serviço de assessoria na área jurídica, que é muito atuante em relação às cláusulas para a segurança do clube. O Antônio Oliveira tem as exigências dele, é um técnico que só trabalhou na Série A até então, ele é bem exigente em matéria de segurança contratual e algumas exigências dele estão sendo discutidas e essa é a questão pendente. São cláusulas do contrato, condições para assinatura. Acordo para salário, ok, resolvido. Mas há algumas questões lá, principalmente de multa rescisória e algumas outras condições que estão retardando esse anúncio oficial do Antônio Oliveira, o português, como técnico do Clube do Remo. Seria o 5º estrangeiro a comandar o Clube do Remo. Agora preocupa não fechar o contrato, o Repagé é sábado, Remo está vindo de uma derrota. Pois é, a questão é urgente, porque ele precisa, para assumir, ter condições de trabalhar terça, quarta, quinta, sexta, sábado já é o jogo. Qualquer dia perdido aí é prejuízo. Sim. Você, o Flávio Garcia está aí conduzindo. Acontece que o Antônio Oliveira ele tem uma mentalidade de futebol que é bem diferente do que o Remo tem hoje. Então, ou ele se adapta durante a semana à forma como o Remo está funcionando em campo, ou, o que é menos provável, o time do Remo se adaptar à mentalidade, à filosofia de jogo dele. Eu creio que seja ele dando um tempo para um processo gradativo, se vier a ser confirmado como técnico do Clube do Remo. Mas o Remo é um time que é mais reativo, né, que dá mais posse de bola para o adversário e reage. Essa tem sido a forma de jogar que foi instalada pelo Daniel Paulista. E o Antônio Oliveira, os times dele têm uma conduta inversa. São times que tomam iniciativa, que marcam lá na frente, que jogam com bloco avançado, são times mais ofensivos, de tomada de iniciativa. Teria que haver uma adaptação aí muito rápida para o Remo ser muito em cima para ser o Remo do Antônio Oliveira. Eu creio que ainda seja o Remo trabalhado pelo Daniel Paulista e aí conduzido pelo Flávio Garcia, vivendo uma transição. Portanto, falaremos muito mais ainda desse Repá do próximo sábado. Ferreira, vamos agora com os times amadores? Vamos lá? Abrindo o desfile dos amadores, Sessentões da Chácara Primavera, Marabá. Avançando com Escolinha Castelli, município de Inhangapi. Quem vem agora? Império, o time feminino da Vila Bacuri, Cametá. Cesta de Limão, Jaderlândia, Ananindeua. O SC Encontro de Casais com Cristo, time de Igarapé-Miri. Repá dos Amigos da Bola, do Marex Belém. No 12, nada mais paraense, né? No 12, Viver Melhor Marituba. Bola de Ouro, de Tailândia. Aí o Bola de Ouro. O Remo da Timbiras, bairro do Jurunas, Belém. O 23º Batalhão da Polícia Militar de Parauapebas. Fechamos aqui o primeiro tempo dos amadores nas fotos. Sim. Porque como é terça é dia de gols e nós já vamos para a tela com os artilheiros do futebol amador e do futsal também, né? Gustavo Santana, Remo Futsal, Sub-8, Belém. Tá aí o Gustavinho, deixando a marca dele. Bicicleta. Boa. Que golão, hein? Do Gustavo, no Repá Sub-8. Aloísio, Remo, é Repá do bairro do Guamá. Uma brecha e ele mandou para o gol. No tiro cruzado, mais uma vez, olha só. Viu o espaço,
e o goleiro só assistiu colado ali na trave. O Keverton Miguel, do Crias do Vilinha, Belém, aí no futsal, também deixando a marca, cobrança de falta, bola para a rede, goleiro baixinho, somos solidários. Kevin, Marajoara, Condor, Belém, vamos lá, vamos ver como é que rola esse gol do Kleber. Bola levantada e ele faz o cabeceio perfeito, manda para a rede. Haja natureza aí, olha só, cenário todo verdão, né? Verdade. Pro gol do Kevin, do Marajoara da Condor. Pedrinho, do Só para Beber, time de Igarapiaçu. A saída do goleiro, batida cruzada, na verdade o goleiro nem chegou a sair, né? Só ensaiou e o gol marcado pelo Pedrinho do time Só para Beber, Igarapiaçu. O Ricardo, mais uma vez Igarapiaçu, é do Samal Meira, tá aí ele conferindo. Você viu e vai rever. Aí está, cobrança de falta, cobrindo a barreira, bola para a rede e o gol do Ricardo para o Samal Meira. O Daniel é do Sub-10 do Remo, aqui da capital, e ele bate da entrada da área para conferir. Mais uma vez, o belo gol do Daniel, Sub-10 do Leão Azul. Alexandre Herculano, Asbep em Ananindeua. Olha ele aí. Esse sistema de filmar com o celular na vertical tem essa dificuldade, né? Às vezes você não pega o lance direito. O ideal é filmar na horizontal, como agora. Olha aí como é diferente, como é melhor. Hernani, pro Remo, no Repá da Associação 66 Ananindeua. Mais uma vez, ele bate por cobertura, o goleiro está vendido lá. E aí, o gol do Leão Azul com toda essa comemoração. O Thiago é do Barca Boa, Associação Só Amigos Igarapiaçu. Aí o Thiago do Barca Boa, completando. E o goleiro, hein? Ô, goleirão. Aí o Barca Thiago. boa para o atacante, né? Opa, muito boa barca para o atacante com essa contribuição do goleirão aí. Bom, Ferreira, hoje é um dia especial. É? É. Então me diga por quê. Hoje é o Dia Mundial do Karatê. Show de bola! Dia Mundial do Karatê, arte nascida no Japão, trazida ao Pará por imigrantes japoneses da década de 60. As técnicas e a filosofia da luta caíram no gosto dos paraenses e até hoje é uma arte muito praticada por aqui. A gente conversa sobre o assunto com o repórter Wilke Dias. Fala, Wilke. Pois é, Ferreira, Fábia, Márcio, estamos dentro de uma academia, uma das mais tradicionais aqui do estado, que trabalha o karatê há mais de 30 décadas. Essa academia aqui foi fundada em 1980 e tem influências, inclusive, japonesas. Olha só, o Denis vai mostrar pra gente que a estrutura tem essa influência japonesa também. E aqui, olha, alguns atletas que estão fazendo o treino. Essa arte é conhecida como a arte das mãos vazias, exatamente porque eles trabalham a parte corporal dos atletas, essas técnicas todas. E a gente vai conversar com o sensei, que está aqui passando essas instruções logo cedo para a gente, é o João Lima. Tudo bem, João? Bom dia. Opa, bom dia, tudo bom? João, o que caracteriza essa arte marcial? A gente falou um pouco que é a arte das mãos vazias, né? Porque trabalha mais o lado corporal realmente do atleta. Bom dia. Sim, bom dia. Bem, o karatê é uma arte marcial japonesa e dentro da arte marcial japonesa tem sempre uma estruturação de fundamento, a base, então técnicas básicas para a gente desenvolver a parte técnica. E depois vem a parte do kata, que é uma sequência de golpes pré-determinados que eles vão apresentar daqui a pouco. E a parte da luta, combate propriamente dito. E dentro da luta tem vários tipos de combate. Tem um treino de combate mais fundamento, mais básico, até chegar a uma parte já mais livre, que a gente vê em competições ou em lutas. Pode ser aplicado para o MMA, né, que a gente teve o Lyoto aqui da academia campeão do UFC, como outros atletas do UFC, ou como os atletas de karatê, né? Que aqui a gente tem vários atletas da seleção brasileira de karatê. Eu, Nicolas, Aquiles, João, enfim, todos aqui, Thiago foi campeão brasileiro agora. Então a gente tem uma tradição muito grande, tanto no esporte de karatê competitivo, mas como em outras artes marciais, né? No MMA propriamente dito.
Pois é, essa academia que a gente está é a Academia Machida, foi fundada, como eu falei, em 80, na década de 80, por Yoshizo Machida, que é o pai, como o João já falou aqui, do Lyoto Machida, tem também o Kenzo Machida, que é nosso colega jornalista, e a gente está vendo que, assim como o jiu-jitsu, por exemplo, que é outra arte marcial, o karatê tem a faixa, né, caracterizado por graduações. O que caracteriza são essas faixas também dentro do karatê. Sim, essa parte das faixas é uma parte bem característica das lutas, né? E a gente tem até aqui a sequência das faixas. Tem um exemplo, né? Porque assim como outras artes marciais, olha só, tem aqui os níveis de graduação. Começa como branca, aí depois vai para amarelo, como é que é? Isso, começa com a faixa branca, então primeira aula do aluno ele já começa com a faixa branca. Depois de mais ou menos 4 a 6 meses ele faz o exame para a faixa amarela. E aí mais ou menos até a faixa azul, clara, roxa, essa média de 6 meses. Depois passa de 10 a 1 ano e a faixa marrom para a faixa preta são 2 anos. E dentro da faixa preta tem a questão dos danos, que pode ser como se fosse a nossa pós-graduação, né? Agora, olha, vamos conversar um pouco com os atletas aqui também, porque esse esporte ele é caracterizado inclusive por formar gerações. A gente tem, por exemplo, aqui o Aquiles. O Aquiles sofreu influência para entrar no karatê do teu pai, foi isso? Isso. Ele começou criança já, parou adulto, e eu sempre agradeço essa oportunidade que ele me deu de apresentar o karatê, porque sem o karatê eu não sei o que seria na minha vida. Criou disciplina, controlou o espírito de agressão e melhorou o meu caráter. Perfeito, obrigado, viu? E a gente tem também aqui pessoas que já fazem há muito tempo. Vou convidar aqui o senhor que faz já há 40 anos o senhor pratica karatê. Sim, 40 anos. Como é que é o seu nome? Valdeci. E como é que essa arte marcial, ela influencia na sua vida há 40 anos? A arte marcial hoje, para mim, é levado para a vida, né? Vida profissional, familiar, com respeito à disciplina. Formar, né? Formar caracteres de pessoas, né? É muito importante. Não, no trabalho é mais importante ainda, porque no trabalho a gente vive pressão, pressão a todo momento, decisões, ela nos leva e nos dá uma mobilidade muito rápida para desenvolver. Obrigado, viu? E olha, dentro do karatê também, eu vou convidar o João, olha, tem esse saco aqui, que é um saco que eles treinam, né, para golpes, né? E eu quero, só para a gente finalizar, só para mostrar aqui atrás, segue aqui com a gente, Denis, porque tem aqui um instrumento, como é que é o nome desse instrumento aqui? Makiwara. Makiwara. E olha, eles usam isso aqui para fortalecer os punhos, a canela. Isso aqui é madeira bruta, né? Como é que é? Só uma cobertura aqui de couro. Tem essa um pouco já mais acolchoada e tem esse aqui que é a mais forte aqui que a gente tem. Essa aqui é bem tradicional japonesa. Isso é para calejar a mão mesmo. Arroz. Calejar a mão. Isso, calejar a mão e também fortalecer o punho. Para que na hora do combate, propriamente dito, a gente esteja forte para ter o impacto no combate. Aí tem várias formas de bater. Pode bater aqui. O soco, propriamente dito, de treinar o calejamento da mão. Mais uma. Olha só, isso aqui é para calejar mesmo, e esse instrumento é um instrumento 100% japonês. Muito tradicional japonês, então as academias mais antigas do Japão treinam isso, né? Porque o karatê ele surgiu em Okinawa, que era uma ilha até em disputa com os Estados Unidos na época da Segunda Guerra, e lá tem muito esse estilo japonês mais antigo, né? Trabalho de base, mais raiz, né? Como a gente chama hoje em dia. Então tem muito esse trabalho de fortalecimento, de punho, de braço, de canela. Obrigado, viu, João, Sensei João. E olha, para finalizar, eu pedi para ele me ensinar uma técnica. Fábio, você sabe, o Márcio também, que eu sou da capoeira, né? Eu já treinei. Vou dizer que eu sou. Já fui da capoeira há um tempo atrás, mas o João me ensinou uma técnica que eu vou fazer para vocês para finalizar aí. Como é que é, João? Prepara os dois braços para frente. Meu Deus do céu, gente. Vamos lá, Wilk.
Olha, e tem que ter Segura esse esse grito, né? microfone. Tem que ter o grito também, né? O grito é muito importante, né, João? O grito é muito importante, que é o nosso Kiai. Kiai seria soltando essa energia para finalização do golpe, porque no karatê a gente busca o golpe completo, golpe de finalização. Então, para caracterizar essa finalização, tem que ter o Kiai, o grito. Agora, olha, eu vou pedir pro João. Segura aqui, João, que eu vou fazer com o grito que nós Vamos ver, vamos ver. Rei ou Iá, preparou, puxou na cintura. Ei! De novo, preparou. O Wilk Mais foi alto. muito bem no grito. Aê, Ele foi ótimo no grito. Wilk, você foi muito bem no grito. Pelo grito de menos quem apanha, um né? golpe eu aprendi, viu? Muito Volto com bom, vocês. Wilk. Treinando um pouquinho mais, você chega lá. Já treinou o grito de quem O apanha. grito já sabe. O grito de quem apanha. Mas, olha, O grito tá ok, né? O Tá grito ok, tá pelo menos, excelente. o grito. Passou no teste do grito. Passou no tá teste. feita a homenagem ao Karatê, Sim. que é uma das artes marciais, com todas elas são muito educativas, disciplinam. Para a criança, então, É a excelente. prática de artes marciais é extremamente recomendável. Então, está feita a homenagem. Uma homenagem que é muito especial também ao seu Yoshizo Matida, que é a grande autoridade do Karatê, das artes marciais O em que Belém. ajudou a difundir toda essa arte aqui para o nosso estado. Certa né? vez eu entrevistei Há o Yoshizo gerações. Matida. Ele estava como intérprete de uma equipe japonesa que estava circulando aqui no Brasil, que veio a Belém, e eu perguntei qual foi a maior dificuldade dessa equipe japonesa aqui no Brasil. E ele disse, foi no aeroporto de São Paulo, problema com o Mara. Aí eu falei, esse Mara devia ser uma mala, né? Era mala, sim. É uma pessoa muito Verdade. importante para o nosso cenário das artes marciais. O Karatê também, quando ele chega aqui, ele traz outras artes marciais, né? A Ásia como um todo, vários países têm as suas tradições no esporte e um deles é o Karatê. Então, parabéns aos senseis é mais que que o fazem esporte, uma esse luta, né? trabalho. Traz todo o ensinamento, uma disciplina. Você com essa sua expressão japonesa, falou, a gente tem que concordar, né, Márcio? Com certeza. Certeza. Se eu falei, vocês são obrigados mesmo a concordar. Tá dizendo. É. Ferreira, Ferreira, até daqui a valeu, pouco. Ferreira, daqui a pouquinho. Obrigado, Já Wilk, tem também. baú, hein? Opa. Oito horas e 22 minutos, segundo tempo do esporte. Ferreira já por aqui. Sim, senhora. Sim, senhor. Já com estalar de dedo. Olha o repá da Sociedade Esportiva Maloca, lá de Igarapé-Açu, juntos na mesma foto. Espírito de confraternização que precisa prevalecer nesta semana de clássico Remo e Paysandu. Chapéu virado, bicampeão do Sessentão de Mosqueiro, região metropolitana. Chapa quente, Alviverde de Salinas. Aí o time do Chapa Quente. Associação Palmeiras é de Peixe Boi. E agora quem vem? Juventude de Inhangapi. Avançando com Verona, Vila do Carmo, Cametá. Laranja Mecânica, Santa Isabel do Pará. Sessentão da Tuna Luso Brasileira, aí estão os vovôs Cruz Maltinos. Rasteiros, que tal? De Salvaterra. Os Brothers de São João de Pirabas, fechando aqui o desfile dos amadores desta terça-feira no BDP. Muito bem, obrigado a todos que participaram. E agora, Ferreira, vamos relembrar? Viajar. Em 14 de junho de 1914, foi disputado o primeiro repá da história. Então, no último sábado, 14 de junho, chegamos aos 111 anos de história do clássico Remo e Paysandu. Eu resgatei algumas fotos aqui para a gente ver como que essa história foi se construindo, né? O primeiro repá foi disputado no estádio que hoje é do Paysandu, mas na época era de uma empresa, Ferreira e Comandita. Então, nesse estádio particular, foi disputado o primeiro repá, que tinha aquele aspecto ali da primeira foto. Aí a gente vai avançando aí na história, foto por foto. A quarta foto, você vê dois jogadores ali, um com a camisa do Remo e um com a camisa do Paysandu. Jogo amistoso, para super promover o jogo, era muito comum lá em décadas passadas,
o ídolo de um time jogar com a camisa, jogar pelo time contrário. Pois era, isso que eu ia lhe perguntar, Ferreira. Você vê é o Quarentinha ali com a do Você Remo? vê o né? Quarentinha, o grande ídolo do Paysandu, com a camisa do Remo. E o Ribeiro, ídolo do Remo, com a camisa do Paysandu. Então, havia essa inversão ali de ídolos para gerar alguma coisa diferente, para promover os amistosos. Os amistosos eram muito recorrentes, né? Lá das décadas 40, 50, 60. Mas, ó, pelas fotos, assim, não estão muito felizes, não. Elas estão muito sérias. Então, aí você tem aqui já da década de 70, na faixa inferior das fotos, os times perfilados ali do Paysandu e do Clube do Remo. Temos um lance em que aparecem ali a década de 70 também, goleiro Reginaldo do Paysandu, vejo Luiz Florencio do Remo. E na penúltima foto estão em destaque ali o Mareco do Remo, o Roberto Bacuri do Paysandu e creio que seja o Aderson lá mais ao fundo, ou o irmão dele, o Mego. E a última foto é o Dario ali no lance de gol, 1979. Você vê ali o Dutra, zagueiro do Remo, o Dario e o goleiro Dico do Clube do Remo, creio que seja o Dico ali. Enfim, você vê pelas fotos, você vai percebendo a construção dessa história, que agora a gente vai traduzir em números. Vamos lá, vamos para a tela. Esses dados da Enciclopédia do Futebol Paraense apontam 778 jogos, com 269 vitórias do Remo, 244 do Paysandu e 265 empates. Aqui a gente tem uma polêmica, porque o pesquisador Orlando Rufeio, que é o memorialista do Remo, contesta. Ele diz que são apenas 771 jogos, 771, porque ele não contabiliza WO. E aqui estão contabilizados. Então, há uma polêmica em relação a isso, mas esses são os números, digamos assim, convencionais das obras do jornalista Ferreira da Costa. Vamos avançar agora para aquela curiosidade que eu levantei anteriormente. Nós tivemos, nesses dados, 1.967 gols, e aí você tem o placar total de gols na história do Repá. 984 do Remo, 983 do Paysandu, que significa dizer o seguinte: nós estamos muito próximos do 1000º gol, seja de um ou de outro, na história do Repá, né? E os dados que eu tinha colocado há pouco, mas esse especialmente em relação aos gols no clássico Clube do Remo e Paysandu. Se o placar está assim, está por um gol. Aí tem aquela questão que o Márcio levantou, que é muito pertinente. Porque se você tem, na totalização de vitórias, 24 vitórias a mais do 24 ou 25 vitórias a mais do Remo, por que em gols está tão próximo, né? Então o Paysandu construiu placares certamente mais folgados aí para estar tão próximo em matéria de gols e tão distante em matéria de vitórias. Quem fez o primeiro gol da história do Repá e como foi esse gol? Bom, eu não tenho esses registros, eu tenho aqui a foto do autor do primeiro gol, que foi o Rubilar. Fez para o Remo o primeiro gol olímpico. Lá em junho de 1914 ele fez esse gol olímpico. E agora eu vou mostrar para vocês gols do Campeonato Brasileiro de 1993. Remo e Paysandu, 1993. Quem faz o gol do Remo? Série A, né? Série A. Gol do Remo do Giovani. Giovani do Remo, aí Santos, Barcelona. Primeiro turno, né? Barcelona, Olympiacos, Seleção Brasileira, e o Marcos Roberto, que fez o gol de empate do Paysandu, portanto, aí esse resgate do Campeonato Brasileiro de 1993. Fechado, então. Ferreira, obrigada pela participação. Até amanhã. Valeu, Ferreira. Até amanhã, gente.